Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Muito bom, vamos continuar com o nosso assunto de direção defensiva. Lembrando da importância deste conteúdo, porque a direção defensiva é a lei na prática. Vamos falar um pouquinho de motociclistas. Então lá, tá ali, aumento na frota de motociclistas. E agora mais ainda, né, gente? Porque muitas pessoas não querem estar andando com transporte público. Então acaba aumentando esse número de condutores, motociclistas. A cada dia que passa, mais e mais pessoas estão optando por motocicleta. É um veículo econômico, gasta pouco combustível, né? Transporta depende do caso, duas pessoas. E ele é mais ágil. Lembrando, a moto no trânsito, andando devagar, é mais rápida que o carro. Então não precisa ter pressa não. Vamos ali, ó, frota de motos. Então, 18.114.464 é o número total de motocicletas. Na verdade é um número aproximado, porque não dá mais para estimar o número exato, porque todo dia aumenta. Olha lá, é uma motocicleta para cada 11 pessoas. 90 motos a cada 1.000 habitantes. Então essa é uma média. Como eu falei, não dá para dar um número exato, porque sempre alterando. Olha lá embaixo, no sudeste, 7,2%. No sul, 2,7%. Nordeste, 5%. Centro-oeste, 1,7%. Norte, 1,5%. Certo? Essa é a estatística do G1. Tá? Eu, como já falei, não dá para dar um número exato, mas número aproximado. Essa é do infográfico elaborado pelo G1 em 2014, certo? Se for pegar um infográfico atual, vai dar por aí também. Então lá, 7,2 milhões de motos no sudeste e nordeste em segundo lugar. Por quê? O sudeste é um centro comercial. Então aqui as pessoas enfrentam muito trânsito. Nós enfrentamos muito trânsito aqui nessa região. Então por conta disso, muitos optam por moto. O Nordeste, teve uma reportagem ano passado, o aumento de motocicleta lá gerou um problema no Nordeste. O abandono de jumentos. Abandono de jumentos. Lá no Nordeste, muitas pessoas usavam jumentos para se locomover. O jumento no trabalho, o jumento na lida. Aí o pessoal começou a trocar o jumento pela moto. E isso, infelizmente, os pobres animais começaram a ser abandonados nas ruas, nas avenidas e nas rodovias, passando a ser atropelados. Aí o Estado, a região Nordeste, teve que tomar conta disso aí. Começou a coletar esses animais para ver se arruma outro fim para eles. O que resolveu, não sei. Mas vocês viram? A frota de motos aumentou e o número de jumento abandonado também aumentou proporcionalmente. Então aqui, ó, o que acontece? Regiões que tem muito centro urbano, tipo o Sudeste, é muito crescente o número de motocicleta. Que nem eu falei, ainda mais que essa pandemia, aumentou mais ainda o número de motocicletas. Porque às vezes você não consegue comprar um carro, mas consegue comprar uma moto. Às vezes você não consegue pagar o combustível do carro na semana, mas da moto você paga. Vamos fazer um cálculo por cima, só para... Não é um cálculo certo não. Imagina que você gasta de carro por semana R$ 100 de gasolina. Por gasolina, R$ 100 de gasolina. Com a moto você vai gastar 20.
Olha, então eu vou pegar a moto. Já que eu tenho que todo dia trabalhar, para não pegar o ônibus, eu pego a moto. Então a moto tem as suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ela é... A pessoa sofre mais risco de lesões ou morte, porque a moto é mais vulnerável. Ali, fatores de risco para os motociclistas. Então, os motociclistas se colocam em risco a todo instante. O primeiro ali, ó, mudança constante de faixa. O motociclista, ele fica, como se pode dizer, costurando entre os carros. Vai para a direita, vai para a esquerda, passa um para a direita, passa outro para a esquerda e vai indo, toda hora troca de faixa. Quem tá no carro, opa, tem uma moto vermelha atrás de mim. Cadê a moto vermelha? Some, porque ele troca de lado toda hora, então você acaba perdendo. Olha ali, velocidade incompatível com a segurança. Quantos relatos nós temos na internet aí, gente, do cidadão tá na marginal aqui, vamos falar da marginal, que é mais comum pra gente. O trânsito parado dos carros e a moto no corredor a 120 por hora. Gente, o limite da pista ali não é tudo isso não. É um limite variado, tem vários limites de velocidade. 120 não é um deles. Porém, muitos motociclistas arriscam a vida a 120 por hora ali. Percebem? Olha o perigo, olha o risco que esse cidadão está correndo. De novo, ó, ultrapassagem pela direita. Por quê? O condutor do veículo, ele enxerga melhor quem vem da esquerda. Da direita é mais difícil. Transitar em corredores de veículos. Então é perigoso. Por exemplo, os carros estão andando e você transitar entre os carros com a moto. Não é simples, porque às vezes o carro não te enxerga. O caminhão, o ônibus. Não respeitar as distâncias regulamentares de segurança, que seria o quê? 1,5 m de espaço lateral, gente. Tem rapaz de moto que passa com a moto, literalmente arrancando espelho dos carros. De tão apertadinho que é o lugar, ele vai lá e entra. Olha o último. Perder-se do campo de visão dos demais condutores. A gente comentou sobre ponto cego, né? A moto é menor ainda. Talvez ela entre num ponto cego. Um ponto cego, gente, difícil de você tirar, de localizar, é quando o motociclista anda ali atrás, mais ou menos atrás do motorista do carro. Depende da posição que ele fica, o motorista do carro não o enxerga por espelho nenhum. Nem olhando para trás enxerga. Então, o motociclista tem que tomar cuidado com isso. Foi por isso que eu comentei com vocês, porque o cidadão que conduz carro e moto, ele condutor de carro e moto, ele sabe como é que o motorista do carro está vendo ele. Então ele vai se pôr no lugar visível. Lembra lá do videozinho do salão de ponto cego? Tinha uma moto do lado do carro, do lado. Só que ele olhou para os espelhos, ele não viu nada. Já se é um motociclista que conhece, o que ele faz? Ele se avança um pouquinho para ficar na visão do motorista. O motorista vai olhar para o espelho, consegue enxergar a moto do lado. Então tem muito ponto cego de carro para moto. Isso aqui, ó, obstáculos. Sendo inevitável o confronto com o objeto. O que é isso? Aparece um buraco, uma lombada, uma pedra no meio da rua. Às vezes você não consegue desviar, não dá tempo. Então mantenha a motocicleta em linha reta, erga-se do assento e flexione pernas e cotovelos. Não freie nem acelere. Então você fica meio em pé no assento, com os joelhos e cotovelos flexionados, para você ganhar estabilidade. Eu não vou dar a informação 100% correta, mas eu vou instigar vocês para perguntarem pro instrutor de moto. Então eu não vou dar certo porque quem manja é ele. Como assim, professor? Tem dica que eu passo para vocês
que é mais para vocês perguntarem lá na aula prática. Não é para me explicar aqui, porque isso aí cabe ao instrutor prático explicar, certo? Às vezes vocês acabam não perguntando, então eu vou instigar vocês. Pergunta se no exame de moto tem algum obstáculo que você tem que erguer do banco para passar por ele. Porque parece que tem umas lombadinhas lá que tem que passar com a moto. Eu não lembro o nome como que é lá. É que o exame prático muda muito. Então pergunta pro instrutor de moto. Instrutor de moto, tem alguma parte do exame que eu tenho que me erguer do assento da moto para passar por algum obstáculo? Ele vai te explicar. Ah, ele vai falar assim, não, tem o obstáculo, mas não precisa se levantar. Ah, tá, tem que levantar. Então o instrutor prático vai explicar direitinho como é que você vai proceder neste obstáculo. Tá ok? Ficou claro? Então podem perguntar. Lembra, vocês estão fazendo aula prática. O instrutor prático está lá para tirar dúvida. Então perguntem, não fiquem com dúvida. Que às vezes uma dúvidazinha boba, dúvida boba, é o bastante para você reprovar no exame prático de carro ou moto. Então fiquem atentos. Aqui. Então vamos comentar aqui. Esse comentário ele se diz mais respeito às motos fabricadas antes de 2019, tá? De 2019 para cá, os ciclomotorizados tem uma frenagem um pouquinho diferente. Daqui a pouco eu explico. Então tá ali, frenagem. 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta se concentra em seu freio dianteiro. Utilize corretamente os freios. Por quê? Foi o que eu expliquei para vocês lá atrás. Numa frenagem, todo o peso do veículo, carro ou moto, vai para frente. Numa aceleração, o peso vai para trás. Lembra? Então, quando você freia, vai todo o peso para frente. Então, o freio mais forte tem que ser, logicamente, o dianteiro. Então, tá lá na listinha ali, ó. Pista seca a 50 km por hora. Você frear dianteiro e traseiro simultaneamente, de forma adequada. Você consegue parar em 18 metros. Se você frear só o dianteiro, essa parada acontece em 24 metros. Se você frear só o traseiro, em 35 metros acontece esta freada. O que acontece aí, gente? Acontece o seguinte. Muitos motociclistas que estão começando agora, eles fazem o quê? Não tem experiência de frenagem. Então, não tendo essa experiência, o que acontece? Usa mais o freio traseiro. Porque no caso é o freio do pé. A gente acostumado, opa, no carro a gente freia com o pé, né? Então vou usar o freio do pé. Então fica aquele mito, opa, freio do pé é melhor. Não, gente, freio do pé não é melhor. Só que assim, foi feito um novo freio que é obrigatório nos ciclomotores fabricados a partir de 2019. Então, a partir da data da lei promulgada, todo ciclomotor tem que sair com freio combinado na moto. O que é isso, freio combinado? Você pisa no pedalzinho do freio. Quando você pisa nele, sozinho, automaticamente, aciona o dianteiro também. As motos antes desse tempo, você que controla dianteiro e traseiro na mão e no pé. Porque o dianteiro é na mão, o traseiro é no pé. Você controla o quanto vai frear um e outro. Essas motos novas não. É combinado. Você pisa no pedal do freio, a força aciona 30% do dianteiro junto. Tá vendo? Então fica mais eficiente a frenagem. Mesmo para quem é novato, vamos lá, novato, tá começando agora com motocicleta. Isso as motos fabricadas a partir de 2019. Ficou claro? Das motos antigas não. Você que faz essa distribuição dianteiro e traseiro. Entendeu? É manual e no pedal. Você que controla. Então lá, utilize corretamente os freios. Tem motociclista mais experiente ainda que ainda consegue usar junto com os freios redução de marcha. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos aí. Aqui. Técnica de fazer curvas. Tá marcado ali embaixo alta velocidade, mas não é alta velocidade, não é.
Que alta velocidade é... Vai, correndo que tem doido. Então não é alta velocidade. É o que? Tá rápido, vai, está rápido, está no limite da via. Então você está mais rápido com a moto. Então quando você faz uma curva, você tem que inclinar a moto e o seu corpo junto. Ó, tá alinhadinho moto e corpo do motociclista. Então tem que fazer uma inclinação de curva. Uma pista com baixa aderência, que é isso? Uma pista escorregadia. Como é que funciona? Você inclina mais o corpo e menos a moto. E por último, desviando de obstáculos, porque tem que ser muito rápido o desvio. Então é o contrário. Você vai inclinar mais a moto e menos o seu corpo. Ó. O motociclista ficou quase em pé na imagem. Já a moto não está bem inclinada. Cruzamento. Olha lá. Cruzamento é básico, gente. Então, ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Por quê? Porque o carro que cruza com você primeiro é o que vem da esquerda, depois os da direita. Então, lá, no cruzamento, sempre reduza a velocidade. Fique com os freios em posição de acionamento e olhe primeiro para a esquerda. Tá vendo? É igual o carro. O carro é a mesma coisa. Reduza a velocidade ao se aproximar de cruzamento. Fique com o pé sobre o freio. Olhe para a esquerda primeiro. Tanto faz carro, moto, ônibus, caminhão, gente. O cruzamento é sempre assim que se faz. Todos os cruzamentos. Olha lá. Adversidade de clima. Esteja preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação. Olha lá embaixo. Utilize vestuário adequado como botas, luvas, calças compridas e blusa comprida reforçada. Por enquanto, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, não regulamentou uma roupa apropriada para o motociclista. Só que assim, por experiência própria, por observação, a lei de trânsito, geralmente, antes de você entrar com toda a sua força, toda a sua potencialidade, dá sugestões aos motoristas, aos motociclistas. Então essa é uma sugestão. Roupa adequada. Bota, luva, calça comprida e blusa reforçada, certo? Caso lá na frente está acontecendo muito acidente e os motociclistas não estão fazendo isso no mínimo, vai se formar uma lei em cima disso. E lembrando, se entrar uma lei em vigor, vai ficar mais caro pra gente, que aí tem que ser o que a lei determina. E se você não estiver fazendo segundo a lei, vai ser autuado e multado. Aí tem que pagar. Então é bem pior. É o caso das duas mãos no volante do carro, gente. Lá atrás, duas mãos no volante era sugestão. Era sugestão só. Aí a gente sugeria: fulano, dirige com as duas mãos no volante, que é mais seguro. Num desvio repentino ou se passa num buraco com um obstáculo, você consegue controlar o carro. Então era assim. Aí o policial viu o cara, o cidadão, com a mão no volante. Mandava parar: cidadão, coloque as duas mãos no volante. Aí olhava pro guarda: é lei? Não, é sugestão. Então não quero. E o policial não podia fazer nada. O que aconteceu? Virou lei. Hoje o policial olha de longe o cidadão fumando. Ué, não pode fumar dirigindo? Não, fumar dirigindo pode. O que não pode é você largar o volante para pegar o cigarro. Aí, ó, tá vendo? Aí o policial fica olhando você. Na hora que você solta o volante e pega o cigarro, ele te multa. Tá vendo? Mas lá atrás, gente, era sugestão. Se todo mundo seguisse a sugestão, não ia ser tão rígido assim. Então, motociclistas aí de plantão, anda direitinho pra não virar lei. O rapaz da foto, ele tá com airbag de coluna. Só que foi apresentado há uns 2 anos atrás um airbag corporal para motociclista. É uma roupa completa. Quando você vai colide a moto, você vai cair, ele infla todinho, te protege o corpo todo contra lesões sérias, tá vendo? Na época, 2 anos atrás, essa roupa custava 15 mil reais.
Quanto será que custa agora, hein? Aí o ladrão para você. Você pode levar a moto. Que moto? Eu quero a roupa. Vamos começar a roubar roupa. Roupa de 15 mil reais, gente. Então antes de virar essa lei absurda, que é assim que eles fazem, anda direitinho. Põe lá a sua calça, sua bota, põe uma luvinha. Ó, a luva é bom porque você não fica pegando vento nas articulações da mão, certo? E não dá queimadura solar no dorso da sua mão, gente. É verdade. Isso aí, um amigo meu aprendeu da pior forma possível. Ciclista, tá? Ciclista ele. Ele pegou, comprou uma roupa de ciclista com proteção UV, UVA, passou protetor solar, óculos escuro, fez tudo. Ó, perfeito. E foi andar de bicicleta. Andou o dia inteiro de bicicleta. À tarde, voltando para casa, que ele se tocou. Ele estava sem luva. Deu queimadura de primeiro grau solar no dorso das duas mãos dele. Ele falou: olha, Márcio, gastei mó fortuna com a roupa e esqueci o básico. Entendeu? No mínimo era passar um protetor solar na mão. Nem isso ele fez. Esqueceu. Então, gente, se cuidem. Se cuidem. Para vocês aproveitarem tudo que vocês estão fazendo. Tudo que vocês estão conquistando. Olha lá, pilotando à noite com a motocicleta. Então certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas em condições adequadas de uso. Ó, cansei de ver motociclista com farol dianteiro queimado e andando. Olha, não é caro uma lâmpada dianteira de moto, gente. Vai, se custar muito, 20 reais. 20 reais. E detalhe importante, essa lâmpada já chegou a custar 4 reais. Agora deve estar, vai, de 10 a 20. Depende da marca da lâmpada. Tá sem dinheiro? Compra a mais simplesinha para iluminar pelo menos. Porque é sua segurança. Imagina uma moto no escuro, gente. Não enxerga. Você não enxerga. Aí é o perigo. Olha lá, à noite. Diminua a velocidade. Redobre a atenção. Então tem uma regra que, sob condições diversas, tem que diminuir a velocidade. Tem que diminuir. Só que assim, muitos não diminuem. Por isso que o índice de acidente à noite aumenta. E ainda não entrou em vigor essa lei. Quando falar o seguinte, a partir de agora, todos os veículos à noite vão ter que reduzir pela metade a velocidade. Tá vendo? Por quê? À noite é condição adversa, lembra? A condição adversa de falta de luz, de iluminação, então tá escuro. Então é uma condição de perigo. Então, por sugestão, anda-se devagar para evitar acidente. Olha lá, para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista, bordo da direita. O que tem no bordo direito ali? A linha, o final do asfalto ou a guia da calçada. Lembra que eu expliquei para vocês? Olha para o bordo direito. Não olha para o carro que vem em sentido contrário. Se você olhar para o carro que vem em sentido contrário, ele vai te ofuscar. Você vai dirigir às cegas. Olha o perigo. Olha o perigo. Passageiro, olha. Dá a diquinha muito boa de passageiro para vocês, hein? Então, transporte de passageiros. Logicamente, o passageiro tem que estar com equipamento obrigatório de segurança. Então, no mínimo, o capacete em bom estado. De preferência, para ele também estar com um vestuário adequado. Um vestuário adequado. Entende? Por quê? O passageiro pode se machucar tanto quanto você. Eles estão querendo alterar a lei de motocicleta para transportar passageiros. Tá no quadrinho de baixo ali, ó. Não transporte menores de 7 anos ou pessoas que não tenham condições de se cuidar. Tá vendo? Então, eles querem aumentar a idade para transportar criança na moto e as pessoas que não conseguem se cuidar também.
Então vamos lá. Lá em cima de novo. O passageiro tem que ir no banco suplementar atrás do condutor ou no carro lateral, aquele sidecar. Então o passageiro não pode ir numa moto que não tem espaço de passageiro. Porque tem moto aí que é moto de carga. Então moto de carga não se transporta passageiro, se transporta carga. Então não pode levar passageiro. Criança no colo do motociclista? Não. Em via pública de jeito nenhum, gente. No terceiro, eu gosto de pegar no pé do terceiro dos motociclistas, tá? Que tá ali assim, ó, orientar como se comportar. Então, o condutor, o piloto da moto tem que orientar como que o passageiro se comporta. Então, primeira coisa, vai dar carona para alguém na moto? É, vou dar carona. Então você pergunta, ô caronista da moto, já andou de moto na sua vida? Você pergunta, você fala sim, perfeito, então vamos lá. Você já andou? Bora. Não, nunca andei de moto, então orienta. Orienta, porque tem muito motociclista, cansei de ver. Pô, não gosto de andar com o cara na garupa, que o cara é mó caixa d'água, mano. Mó caixa d'água. Pouco eu explico, calma aí. Ou, cara, o cara vem na minha garupa, mó pica-pau, mano. O cara é mó pica-pau, não dá não. Fica andando pica-pau atrás de mim, não dá não. Ou, é o perna longa. É o perna longa. Vamos lá. Vamos explicar pro passageiro que nunca andou de moto. Ó, passageiro, você nunca andou de moto, né? Então eu vou te explicar. Quando eu parar a moto, eu coloco os pés no chão. Você, passageiro, fica com o pé nesse pedalzinho aí, ó, nesse cavaletinho aí atrás. Você não põe o pé no chão. Aí o passageiro, ah, eu não ponho o pé no chão? Não, passageiro, você não põe o pé no chão porque você não é o perna longa para pôr o pé no chão junto comigo. Então quem equilibra a moto é simplesmente o motociclista. O passageiro fica quietinho atrás, certo? Então quando eu parar a moto, você vai ficar com o pé no pedalzinho, certo? Outro detalhe, quando a moto for começar a andar, passageiro, o que você fará? Você vai apertar o seu joelho contra o meu quadril. Então você vai pressionar as suas pernas, vai apertar no meu quadril. A sua mão, depende do caso, ou me abraça ou vai as duas mãos na minha cintura. Por que que tem que abraçar o motociclista ou no mínimo pôr a mão na cintura do motociclista? Porque o passageiro, na hora da curva, você vai me acompanhar no gingado. Quando eu inclinar meu corpo, sua mão está aqui, você acompanha o meu corpo, o meu movimento. Então, se você sentiu com a mão que eu inclinei para a direita, passageiro, inclina para a direita também junto comigo. E ao contrário. Ok, passageiro? Então, você não põe o pé no chão e a sua perna aperta junto na minha perna. Então, você tem que me acompanhar. Você nem é uma caixa d'água. Entende? Porque caixa d'água, se você balança, a água vai em sentido contrário. Por exemplo, o piloto da moto faz a curva para a direita. O passageiro continua reto. Olha só, isso é caixa d'água. A água joga ao contrário, a água atrapalha a condução. Pode até derrubar vocês dois. Então o passageiro, em vez de xingar o passageiro de caixa d'água, explica: me acompanha, fulano, me acompanha. E ó, último detalhe: você fica olhando mais ou menos por cima do meu ombro. Então, pra que você vai olhar pro meu ombro, passageiro? Para você ver o que tem na frente também. Pra você ver se eu vou frear, se eu vou acelerar. Pra você ficar de olho na frente também. Não é pra ficar de ladão. Mas dá uma quebradinha de lado, gente. Fala, passageiro, fica de ladinho. Por cima do meu ombro, você olha o que tem na frente. Não fica com o seu capacete reto atrás do meu. Que quando eu frear, você fica toque, toque, toque. Que nem um pica-pau batendo no capacete com capacete. Vocês viram? Então não tem que ficar xingando o passageiro de pica-pau, de perna longa, de caixa d'água. Tem que orientar. Então como é que é a orientação? Senta na moto, os pés no pedalzinho de trás, o seu joelho apertando meu quadril, mão na cintura ou abraçando o piloto da moto e um pouquinho olhando para o lado, olhando a cabecinha de lado para olhar para frente, ver o que está acontecendo. Percebe? Então, o piloto da moto é o responsável.
Eu cansei de ver motociclista criticando passageiro. Eu, na minha opinião, quando vou de moto, eu não gosto de levar garupa. Não levo garupa. Certo? Por quê? Eu vou estar responsável por essa pessoa. Então eu não quero estar responsável nesse ponto. Agora, logicamente, numa emergência, fulano, sobe aí, vambora. E quando eu tô com o passageiro, eu ando mais devagar do que o normal. Eu ando com mais cautela, que eu tô com alguém junto comigo. Entende? Então, gente, adotem essa postura. Adote que o passageiro não sabe. Se ele não sabe, você orienta. Se você perceber, não sei se dá pra vocês enxergarem, a foto de cima da direita. O rapaz, ele tá segurando no gradil atrás da moto. Isso é irregular segurar naquele gradil. Porque se você segura naquele gradil, o que acontece? A moto vai acelerar. Você vai pôr peso ali. O que acontece? A moto pode empinar. O certo é você estar apoiado no condutor da moto, no piloto. O rapaz, ele tá fazendo certinho, ó. Ele tá olhando, a cabeça dele tá um pouquinho de lado, para ele olhar para frente também. Então o único erro dele é que tá segurando naquela grade atrás da moto. Ele tá colocando peso para trás. Isso atrapalha a condução também. Então se você não gosta de ninguém atrás de você, não dê carona na moto. Tá vendo? É o que eu faço. Eu, para não ser responsável por ninguém, eu prefiro não dar carona na moto. Mas é tranquilo, gente. Se você for com cautela, com cuidado, explicar direitinho, seguir a norma, não tem perigo não. A moto é um excelente veículo, um excelente meio de transporte. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.